E tem uma coisa que vai parecer que eu estou forçando a narrativa, mas eu não estou, não estou. Mas sabe o que foi que me puxou de volta para querer estudar o catolicismo? A ceia, a ceia. Cara, Eu entendo. Talvez eu vou deixar de falar, mas talvez eu saiba. cara, olha, eu vou como aqui é um formato mais longo, eu posso falar, e eu ainda não falei isso em lugar nenhum, exclusivo. A primeira vez a primeira não, a primeira eu vou colocar a primeira vivência que eu tive material de eu sentir no meu coração, no meu íntimo: "Pô, isso aqui não tá legal, não dá não, não dá pra mim". Foi uma vez que a gente participou da ceia, e eu lembro como se fosse hoje. Eu olho para o lado, eu não tô desrespeitando os irmãos dessa igreja, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. Mas eu olho para o lado e eu vejo um balde de lixo. Que não é um balde de lixo propriamente, porque eram acho que eram acrílicos reutilizáveis, eu não sei, gente. Eu sei que era um lugar para colocar dispensar a como é que eu posso dizer? Os copinhos que vem a Sim, bandejinha, que tem o pão e o suco de uva integral, vou integrar a pensamento. entendeu? E aí, eu lembro que eu olhei para o lado espera aí que meu marido não tá atendendo o portão. Pronto. Quando eu olhei para o lado e eu vi as pessoas virando o copinho e terminou aquele momento, porque essa igreja era assim, você fazia a comunhão, por assim dizer, eles não chamam de comunhão, eu que estou chamando por isso. Você fazia a comunhão e aí você sentava, tinha um momento de oração. Quando acabava aquele momento, você ia e descartava esse copinho. Vocês estão conseguindo ouvir o choro da minha neném, não estão? Não, aqui Ah, então o isolamento acústico aqui tá bom. Voltando, perdão, gente. não, pode ficar à vontade. Quando acabou aquele momento de comunhão, e eu olhei para o lado e eu vi todos aqueles copinhos, as pessoas colocando ali, eu ficava: "Senhor, era isso quando o senhor falava: 'Fazer isso em memória de mim', era isso?". E eu já tinha visto o que era a eucaristia para a igreja católica, né, eu já tinha visto. E eu lembro que a sacralidade do momento da eucaristia sempre me fazia me questionar. Eu ficava: "Será se a gente não devia pelo menos tentar se aproximar de alguma forma a isso?". E aí eu lembro que teve uma pregação do pastor dessa igreja que eu estava, em que ele falou o seguinte: dos costumes antigos de alguns protestantes de gerações anteriores, que por ignorância, veja bem, por ignorância, enterravam os restos do pão, descartavam em solo, com árvore, alguma coisa assim, descartavam em solo o resto do suco de uva, porque não achavam correto jogar no lixo, né. E aí Sim. aquilo foi ele ouvir aquilo dele foi o mesmo que tipo: "Você tá perdendo algo. Tem alguma". Sabe quando você tá jogando um jogo de detetive, alguma coisa que você fala assim: "Eu não acho a resposta, porque eu sei que tá faltando alguma pista". Era assim que eu me sentia, tá faltando alguma pista. Sim. E eu lembro que me incomodou profundamente, quando eu olhei para o lado, eu vi aquilo dali, me incomodou profundamente, eu: "Senhor, não tá certo, isso aqui não tá certo". E aí foi a minha saga. Comecei a ver conteúdos de debate. Gente, olha, eu vou dar a César o que é de César. Muitas vezes a gente critica quem está no campo da apologética. "Ah, para que debate? Ah, para que". Eu sou fruto de muito debate. Eu sou fruto, claro, quem converte, quem convence do pecado, quem convence é o Espírito Santo. Ponto, ponto. Mas se não houvessem tantos apologetas na internet, onde eu pudesse, quando veio a dúvida, eu ir lá no YouTube pesquisar sobre e ver tantos apologetas católicos, eu nunca teria a resposta católica, eu nunca teria o outro lado da conversa. Então, eu sou uma pessoa que, poxa, eu sou grata demais
a essas pessoas que fazem esses vídeos de apologética, porque faz a diferença. Evangelizam sim. Ah, é defesa da fé, mas quando você defende sua fé, você também evangeliza por consequência. Então, eu comecei a me aprofundar nesse debate, só que eu estava numa fase de, tipo assim, eu sou protestante e eu tenho orgulho de ser protestante, não vou ser católica, não vou ser católica, me recuso. E eu queria entrar num debate de Calvino e Arminio. Queria saber quem estava mais certo. Nunca me cheirei com calvinismo. Nunca me cheirei com calvinismo. É uma. Ai, gente, enfim, complicado. Ainda bem que aqui é um podcast católico, não terei de discorrer sobre. Mas eu nunca me cheirei muito. Nisso, eu acabei caindo, por consequência, num conteúdo ou outro que trazia essa terceira via, que era o quê? A via católica. Até então, como é que eu me posicionava enquanto protestante? Eu me posicionava da seguinte forma: quando eu vejo os meus merecimentos para minha salvação, eu sou calvinista, porque eu não mereço nada, é Deus que faz. Mas quando eu vou evangelizar, eu sou arminiano, ou seja, eu acredito que as ações podem fazer a diferença na salvação humana. Então, era esse meu posicionamento. Essa frase não é minha, essa frase é de outra pessoa, que eu não vou saber o nome, porque minha memória é péssima. E aí eu queria ver mais sobre o catolicismo, comecei a voltar. Isso daí, final de 2023, tá? Sei que foi final de 2023. Um paralelo a essa minha vida espiritual, na minha vida pessoal, eu estava vivendo um caos. Por quê? Já estava casada há alguns meses. E, gente, eu acho que quando eu casei, Deus olhou para mim e falou assim: essa daí vai ser com emoção. Essa daí vai viver um casamento, um recém-casamento na base da emoção. Morei numa casa que a caixa d'água despencou e alagou tudo. Perdi documento, e detalhe, tá, a água que tinha invadido a casa naquele tempo, por causa dessa caixa d'água que rompeu, tinha dejetos de animais, ou seja, muitas coisas foram contaminadas com dejetos de ratos. Estou tomando cuidado com as palavras aqui pro então, foi um papo traumático, eu já estava ruim da cabeça, lembra? Porque eu já não estava batendo o tico e o teco direitinho? Pois é. Ali, financeiramente com meu marido, várias vezes, eu acho que umas 3 vezes diferentes, a gente chegou no fundo do poço de se perguntar: "Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou comer amanhã?". A gente tinha um carrinho que a gente trabalhava só para sustentar esse bendito desse carro, e todo santo dia era igual o maestro, como diz meu pai, o nosso carro era igual o maestro, vivia de dar conserto. Então nossa vida financeira estava assim, ó, de cabeça para baixo. E imagina eu nesse embate, nesse ciribolo de pensamentos, na minha vida pessoal financeira estava um caos. Meu marido não conhecia a fé cristã. Eu estava voltando a engatinhar como cristã. Então, muitas coisas eu acho que ele vivia falando assim: "Essa doida querendo acreditar que Deus existe", e a gente vivendo o penca e o lenca aqui, sabe. Eu nem tinha resposta para dar. Sabe. Nossa, eu nem vou me aprofundar na minha vida pessoal, porque senão nós 3 se abraçava num abraço virtual aqui, de tanto que vocês iam chorar junto comigo. Ai, Eita, mas e aí, gente, eu, por um acaso do destino, não tive como manter uma casa, até então era a nossa terceira casa de aluguel. A gente teve que se mudar por vários problemas, essa outra casa que tinha quebrado, teve um monte de problema nessa casa. Detalhe, tá, gente, a gente não tinha nem dado 1 ano de casamento ainda. Imagina como é que estava a mente. Aí a gente foi para essa outra casa, não conseguimos mantê-la, porque o aluguel estava caro, a gente não sabia como ia pagar, estávamos atolados em dívidas, e eu tentando ressignificar aquele momento para não morrer mentalmente na minha fé, sabe. Não porque quando os problemas chegam a fé diminui, mas porque é muito difícil você estar aqui com Jesus Cristo, ó, "Eita Senhor, como eu te amo", quando sua vida tá assim, se joga na frente do Scania. Quando sua vida chega no ponto de você olhar para uma BR e falar: "Eita, eu vou já me deitar ali no meio", e você olha para Jesus e fala assim: "Senhor, tu é tão bom, obrigada pelo meu dia", sabe, quando chega esse dia? Então, eu me mudei de bairro, fui vim com meu marido para o bairro que eu estou até agora, a casa que eu estou até agora,
porque era muito mais barata, a gente ia ter mais facilidade para pagar, enfim, viemos para cá. E aí eu falei com o meu pastor: "Pastor, vou me mudar de bairro, não vou poder continuar aqui, me dá a minha carta de transferência, por favor, porque eu não quero chegar na igreja, que é a mesma denominação, só que do bairro de cá que eu estou. Não quero chegar aqui nessa outra igreja que eu for, só com a cara bonita, né: 'Oi, eu sou fulana, não sou nenhuma estelionatária não, podem me aceitar aqui de boa'", né. Peguei minha cartazinha, o pastor fez a minha carta, né, eh, "Vá minha filha, Deus te abençoe", né. Vim pra cá, nunca entreguei esta carta. Não queria ir, eu tinha uma resistência tão grande, eu cheguei a ir em 2 EBDs, ou foi uma? Acho que foram 2, gente, por aí. 2 EBDs, e aí eu simplesmente não, não quero, não dá. Eu já tinha pesquisado tanta coisa e eu já tinha visto tanta coisa, e eu falei: "Gente, não dá, não dá". Pelo menos outra denominação, alguma outra coisa um pouco mais que eu possa aprofundar, que eu possa ir investigar melhor, eu vou ter que ir atrás. Então eu não queria ir para essa assembleia, mas como é que eu posso dizer para vocês? Aquilo já era hoje eu vejo claramente, aquilo já era Deus me incomodando para que eu parasse de fugir, para que eu parasse de ficar rodeando, sabe? Tipo assim: "Vai logo, vai, poxa vida, quer mais, meu filho? Tenho que lascar um raio na sua cabeça para ver se você se toca", sabe? Acho que Jesus já estava assim no céu: "Ô mãe, o que que eu faço aqui pra essa menina?" Ai, ai, Nossa Senhora devia já estar no céu assim. Nisso daí, gente, eu decidi que ia falar com essa minha amiga de novo, a que estava nesse bairro que agora eu cheguei, e falei assim: "Mulher, eu tô sofrendo muito, não do ponto de vista meramente emocional, mas eu tô sofrendo muito porque isso já vim conversando com ela há muito tempo. Eu sinto falta de uma sacralidade". Vamos pontuar assim, quando você percebe que os cristãos sempre trataram o templo físico, a eucaristia, todo aquele momento do evangelho, quando você percebe que eles sempre trataram aquilo com uma sacralidade real, ou seja, não é meramente vamos sentar todo mundo aqui bonitinho, cantar, sabe? Você sente a falta, mesmo sem você nunca ter pisado numa missa. Você sente a falta da liturgia, não porque a liturgia é bonita, mas porque até a própria beleza, isso aqui, eu já falo sem medo de ser feliz, a própria beleza da Igreja Católica já aponta para o alto. A beleza da Igreja Católica, ela é catequética, ela te ensina a olhar as coisas do alto, a fugir desse plano, sabe. Outra coisa que me fez também perceber que a mera teoria memorial daquela ceia simbólica, em que pouco importa se o restinho do suco ficou lá, joga no lixo, para o caminhão do lixo coletar, aquilo dali não faz sentido, não faz sentido com o que foi vivido pelos cristãos primitivos, que hoje a gente sabe que são católicos, né. Sim, 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 Falei com sim. ela e ela falou o seguinte: "Lorena, eu posso te indicar um padre". Eu falei: "Mulher, pois me arranja um padre, porque eu tô precisando conversar". Eu tinha muito preconceito com a igreja católica, isso é verdade. Eu tinha muito preconceito com a igreja católica, sabe, papo de: "Ai, idolatria. Ai, nossa, como católicos isso, como católicos aquilo outro". E aí eu fui lá conversar com o padre, vou fazer menção honrosa, ele acabou de sair da minha paróquia, vai assumir outra paróquia, já chorei, viu, porque eu amo demais meu padre Rivaldo, ele foi o padre da Ô, minha Paulo conversão. Rivaldo já esteve aqui com a gente. Já? Falou Ah, então falou sobre, adivinha, eucaristia. ai, mas eu amo meu padre, meu Deus do céu, meu diretor espiritual. Eu já falei pra ele: "Padre, olha, eu vou continuar na minha paróquia, né, porque a gente tá na paróquia por Cristo, não pode se mudar só porque o padre saiu". Eu já falei: "Olha,